Tá, meu filho? Bom, então, né, vamos aqui definir o que vai ser, o que é que a gente vai chamar desse momento fletor adimensional, dessa posição da linha neutra adimensional e desse braço de alavanca adimensional também, tá? Quando eu achar minha caneta, achei. Gente, quebrou aqui o negócio. O momento fletor adimensional, né, ele vai ser oriundo dessa equaçãozinha aqui, tá? Que a gente já viu essa equação lá naquela aula lá de flexão simples, quando eu mostrei para vocês o equacionamento. E quando a gente também, no slide de flexão de equacionamento, tem a dedução, né, dessa equação aqui. Essa equação, ela é resultado disso aqui, desse equilíbrio, tá? Que acontece aqui na seção transversal. Então, eu tenho a diferença entre essas duas resultantes, né, de tração e compressão. Tenho esse momento aqui, aplicando o equilíbrio entre essa seção, né? Nessa seção, a gente chega a essa equação aqui. Lembrando que o BW é a largura da seção transversal, o FCD é a resistência de cálculo, né, que vai ser o nosso FCK minorado por 1,4. O X é a posição da linha neutra e o D é a nossa altura útil. Então, a gente fica com essa função aqui, né, de X, uma função do segundo grau. Se eu pegar o BW e o FCD e trouxer aqui para baixo, né, e isolar em função de D ao quadrado, ou seja, se eu dividir toda a minha equação por D ao quadrado, essa equação não vai mudar de valor. É como se eu fizesse isso aqui. Eu tenho uma fração que é 4, isso aí. 4 é igual a 8 menos x. Então, se eu dividir todo mundo por 2, essa fração vai ficar exatamente igual, né? Que eu vou ter aqui 2 igual a 4 menos x sobre 2. O resultado que eu encontrar para x aqui, eu vou ter que encontrar para x aqui também. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir tanto desse lado por d ao quadrado, quanto desse lado aqui também por d ao quadrado. E aí, o que é que vai ficar, né? Vai ficar MD, BW, FCD dividido por esse d ao quadrado. E aqui, 0,68, XD dividido por d ao quadrado. Cancelo esse d com esse d, fica x sobre d, que é o que está aqui. E x ao quadrado dividido por d ao quadrado fica x ao quadrado por d ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero encontrar uma relação que seja adimensional entre o meu momento de cálculo, tá? E as minhas relações geométricas aqui da minha seção transversal. Então, como é que eu encontraria isso? Deixa eu fazer aqui a análise dimensional dessa expressão. Quando eu pego MD dividido por BW FCD, o que é que eu tenho aqui? A unidade de momento é quilonewton metro. A unidade de comprimento, que é essa largurinha aqui da seção transversal, ela é em metros. E a unidade de resistência, a gente já viu que é megapascal, ou kPa, né? Também pode ser quilopascal, que nada mais é do que newton, né? Quilonewton por metro quadrado. Então, aqui eu tenho um quilonewton por metro quadrado, tá? Quando eu resolvo isso aqui, ó, esse metro vai embora com esse quilonewton vai embora com esse. E eu tenho, então, uma unidade de metro quadrado. Se eu quero transformar essa minha fração, esse meu momento, em uma coisa adimensional, eu tenho que dividir isso aqui por alguma coisa que tenha a mesma grandeza. E essa mesma grandeza seria 1 metro quadrado. Por isso que eu pego aqui e elevo o meu d ao quadrado para fazer essa divisão também. Então, a esse fatorzinho aqui, a essa solução, a esse termo, a gente dá o nome de KMD, ou momento fletor adimensional. Então, esse é o nosso momento fletor adimensional. Essa é a primeira equação que a gente vai adotar, né? KMD, MD, BW, FCD, D ao quadrado. É a primeira equação que a gente vai adotar no nosso método de resolução, né? Através de fórmulas adimensionais.
Aí, eu vou chamar o meu x sobre d, que aparece tanto aqui quanto aqui, de kx. Fazendo kx igual a x sobre d, aqui eu tenho 0,68 vezes o kx, né, que é isso aqui, ó. E 0,272 vezes o kx ao quadrado. Então, eu tenho uma relação entre o KMD e o kx, tá? Vamos deixar essa relação aí em stand-by e vamos aqui seguir em frente e ver o que é que vai acontecer, tá? Qual é a vantagem da gente fazer isso? Quando eu pego essa equação aqui, que eu vou só anotar ela aqui, 0,68, 0,272. Então, a nossa equação é KMD, não peguei a caneta errada, vou colocar ela aqui em cima. KMD é igual a 0,68 kx menos 0,272 kx ao quadrado. Quando eu faço o meu kx variando, que é essa variação do meu kx, tá aqui a nossa seção transversal mais uma vez, né? Aqui tá a minha posição da linha neutra. Digamos que ela tá bem aqui. Tá? Essa é a nossa linha neutra. Bem aqui tá a minha armadura de tração. Então, essa distância aqui, entre essa borda mais comprimida e o centro de gravidade aqui, é a nossa altura útil. E aqui tá o meu x. O x é a distância que vai da borda comprimida até a posição da linha neutra, tá? Então, se a minha linha neutra estiver bem aqui, em cima da borda comprimida, o meu x, ele vai ser igual a zero. Então, se o meu x for igual a zero, kx é sempre x sobre d. Se o meu x for igual a zero, o meu kx, então, vai ser igual a zero também. E se o meu kx for igual a zero, aqui é zero, aqui é zero. Então, o meu KMD também vai ser zero. Então, quando o kx for igual a zero, o nosso KMD, ele vai ser zero também. O meu x, ele pode ficar em qualquer lugar dessa distância aqui. Tanto ele pode ficar no zero, quanto ele pode chegar no máximo até aqui. A minha linha neutra, ela pode vir para cá, para o centro da minha armadura de tração. Quando a minha linha neutra estiver bem aqui, o meu x, então, vai ser igual a d. E quando o x for igual a d, o kx, que é x sobre d, vai ser igual a d sobre d. Então, vai ser igual a 1, tá? Quando o kx for igual a 1, se a gente substituir aqui nesta equação, eu tenho 0,68 menos 0,272. Então, nosso KMD vai ser igual a 0,408. E aí, a gente tem o grande X da questão, né? Que é o quê? Enquanto no cálculo pelo equacionamento, o nosso momento de cálculo, ele pode variar em qualquer dimensão, em qualquer tamanho, né? Eu posso ter momentos desde nulos até 10 kN, 120 kN, 500 kN e etc. Aqui nos adimensionais, o nosso momento fletor adimensional, ele só vai poder variar entre 0 e 0,408. Então, eu estabeleço um limite. Eu não vou poder ter um KMD, eu não vou poder ter um momento adimensional que seja menor do que 0 ou que seja maior do que 0,408. Por isso que é tão mais simples para a gente dar essa simplificada e utilizar os adimensionais, para poder restringir aí o nosso campo de trabalho, né, o nosso ambiente de trabalho, que é o nosso